Aqui a pergunta é como alcançar a iluminação espiritual. Observem a pergunta, como alcançar? Nós partimos já de uma premissa falsa. A ideia de obter algo no futuro, nesse nível, a nível do despertar, da realização ou da iluminação. O ponto é que iluminação, realização ou despertar não é algo para ser alcançado, porque não está lá. A verdade daquilo que é iluminação ou despertar ou realização de Deus é uma constatação. Você constata a ciência daquilo que é você e se livra da ilusão daquilo que não é você. Isso é a iluminação espiritual. Não se trata de algo que se alcança, se trata da realidade ou da verdade que se constata. Um contato direto com isso é uma percepção da vida sem a separação. Sem o pensamento, sentimento e sensação de ser alguém que vê a vida como algo separado. Então, esse alguém se desfaz, se dissolve, desaparece. Nós temos a presença da vida nesta verdade da iluminação espiritual. Se você vem a mim e pergunta como posso fazer para alcançar isso, nós precisamos aprender a fazer perguntas. Você sabe que a pergunta determina a resposta. Para uma pergunta, você tem uma resposta. Se a pergunta ela carrega esse equívoco, esse engano por detrás dela, a resposta também será enganosa. Nós temos isso como algo muito comum como seres humanos. Nós temos perguntas que são perguntas que já carregam uma ideia, um conceito, um modelo de resposta pronta. Então nós fazemos a pergunta, mas nós já temos uma ideia do que esperamos como resposta para aquela pergunta. E é isso que nos faz fazer perguntas que, na verdade, estamos em busca de algum nível de confirmação na resposta ou de afirmação de nossas crenças dentro da resposta. Aqui nós temos que desaprender isso. Então, temos um olhar diferente para formular uma pergunta. Temos que partir de um ponto muito básico, muito simples, e o ponto é: não sei o que é iluminação espiritual. Você pode me esclarecer? Mas como alcançar a iluminação já pressupõe que você tem uma ideia do que isso representa. E de alguma coisa que você precisa fazer para chegar lá. Eu quero tocar aqui com você nessa questão também do fim desta busca ou desta procura. Então, há no ser humano essa assim chamada busca pela espiritualidade. Então, você pode encontrar essa assim chamada espiritualidade nesta sua busca, nessa sua procura. Mas o que quer que você encontre estará dentro daquilo que o pensamento em você tem projetado a respeito desta busca.
Nós só podemos buscar aquilo que, na verdade, já temos como ideia. E o que temos como ideia, como faz parte do pensamento presente em nós, nesse anseio por algo ou por aquilo, isso faz parte ainda da ilusão. Porque não sabemos, na verdade, o que é o que estamos buscando, mas temos uma ideia sobre aquilo. Essa ideia é uma ideia produzida pelo pensamento, fabricada pelo pensamento. E, portanto, ainda é parte do pensamento. Aqui nós temos dito para você que nós precisamos perceber a ilusão que é o pensamento. O pensamento, repare, não é outra coisa em você senão o passado. Todo e qualquer pensamento em você é uma memória, é uma recordação, é uma lembrança. Mesmo quando você idealiza algo que acredita não fazer parte do passado, como, por exemplo, uma imaginação ainda é parte do pensamento e, portanto, é parte do passado. É com base no passado que o pensamento constrói o futuro. Então, estamos diante de algo que é incapaz de acessar aquilo que está fora dele. A realidade divina, a realidade do seu ser, a verdade desse florescer divino. Veja, estamos trabalhando com você a resposta para a pergunta. Mas primeiro temos que nos desfazer da pergunta para ter a resposta. Temos que nos desfazer da intenção por detrás da pergunta para ter a resposta. E aqui agora passa a ser a resposta para o que é iluminação espiritual. Portanto, não é mais como alcançar a iluminação, e sim o que é a iluminação espiritual. A resposta para esta pergunta está na revelação de que é algo que não faz parte do pensamento. Se não faz parte do pensamento e tudo o que você busca ou procura, acompanhe comigo isso aqui, só pode estar dentro desse propósito e busca porque o pensamento tem idealizado, isso não é real. Aqui nos deparamos com uma revelação, com uma clareza, lucidez, compreensão fora da mente, fora do pensamento, e, portanto, fora de tudo aquilo que o intelecto possa reconhecer. Tudo que você pode encontrar, encontra e reconhece. Reconhece porque você já tem uma ideia de sua busca. Tem um pensamento sobre aquilo que está procurando. Aqui, quando tratamos da realidade divina, desta realidade de Deus, que é o florescer deste ser, desta verdadeira consciência, desta felicidade que é a natureza divina, presente. Repare, presente agora, aqui, não no futuro. Isso é algo fora do pensamento, fora do conhecido, fora dessa detecção do buscador. Nós precisamos terminar com esta busca, terminar com essa procura e adentrar a um trabalho direto de autoobservação.
de aproximação do próprio movimento desse eu, desse buscador. Então, esse buscador, esse eu, ele é visto. E quando ele é visto, ele se dissolve. Repare, não sabemos ver, não sabemos permitir que esse sentido do eu seja visto. E não sabemos porque nos envolvemos nisso, querendo ver, querendo perceber, querendo tomar ciência disso, a partir do próprio eu, do próprio observador, daquele que está interessado em fazer algo como, por exemplo, se livrar. Assim, o nosso movimento no ego é para se livrar ou para alcançar. Portanto, não se trata de obter algo ou se livrar de algo, mas de compreender a resposta para essa pergunta. E agora nós estamos nos aproximando da verdade para essa real resposta. Então não se trata de obter algo ou se livrar de algo. Se trata da resposta para a pergunta: o que é iluminação espiritual? Aqui nós usamos essas expressões também com um certo cuidado, porque na cabeça das pessoas isso tem feito uma confusão muito grande, porque elas se apegam a essas expressões e interpretam de um modo muito estranho. Em geral, isso é ligado a todo tipo de coisa que não tem nada a ver com o que estamos tratando aqui no canal. Aqui com você, dentro desses encontros. Então, a resposta não é para a pergunta como alcançar a iluminação espiritual. A resposta para esta pergunta está numa outra pergunta. Então, o que é iluminação? A resposta para o que é iluminação espiritual é que esse florescer da verdade divina, que é a verdade do seu ser, é aquilo que está presente quando a ilusão termina. E que ilusão é essa? É a ilusão do sentido de alguém presente que se separa da vida e que espera algo dela, ou que nela está sofrendo alguma coisa. Nós buscamos aquilo que está faltando, ou queremos nos livrar daquilo que está produzindo conflito, contradição e sofrimento. A ciência desse florescer divino, desta realização da verdade sobre quem nós somos, isso é o real despertar espiritual ou iluminação espiritual. Isso se realiza quando nós temos o fim do tempo. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Nós temos dois modelos de tempo com o qual estamos convivendo. Isso há milênios. Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, notem, o tempo psicológico e o cronológico. O cronológico é esse do qual fazemos uso quando temos um compromisso. Temos uma hora para chegar na academia, ou para nos encontrarmos com o médico no consultório, para nos sentarmos na cadeira do dentista. Então, se eu tenho uma entrevista, eu tenho um horário para estar lá. Então, esse é o tempo cronológico.
Nós olhamos para o relógio, sabemos qual é o dia, e assim nós vamos ao compromisso. Naquele dia, naquele horário. O tempo cronológico é um tempo muito simples. Nós sabemos o que é esse tempo. Estamos convivendo com ele desde a infância, desde que nascemos. Mas temos também um outro formato de tempo. É o tempo psicológico. É o tempo que o pensamento tem produzido dentro de nós, dando realidade a uma vida, repare, a uma vida que não é real, que é a vida do eu, é a vida particular da pessoa. Sua relação com o mundo a partir do que o pensamento diz é a relação com o tempo que o pensamento tem construído. Vamos esclarecer isso aqui com você. Quando você conversa com alguém e reconhece a pessoa, é com base na memória que existe esse reconhecimento. É com base no pensamento que essas falas, dentro desse diálogo, dessa conversação acontece. Nesse momento, aquilo que está presente nesse contato, nessa relação com ele ou com ela, onde há esse reconhecimento de quem ela é, e esse diálogo a partir desta conversação, onde o pensamento está presente, aquilo que nós temos nesse encontro é a presença de um modelo que o pensamento tem construído. Então, nesse instante, está estabelecido o tempo psicológico. Eu só posso reconhecer alguém com base no passado que tenho dela. E só posso ter um diálogo a partir do conhecimento que eu tenho, do pensamento que eu trago, das palavras que eu conheço, da memória que está presente em mim. Então, esse mim, no seu diálogo com o outro e no reconhecimento do outro, esse mim é o modelo do pensamento, que é o modelo do tempo. É aqui que está situada a vida do eu. O mim é tudo aquilo que sei sobre quem eu sou, e sobre o que a vida é e sobre quem o outro é. Isso é o mim. Esse mim, ele foi construído pelo pensamento, pelo conhecimento, pela memória. Assim, a existência do eu, desse mim, é a existência na vida particular, onde está presente esse tempo psicológico, uma vida construída pelo pensamento e um tempo estabelecido para esta vida, um tempo também construído pelo pensamento. Está claro isso? Então, o que é o tempo psicológico? É o tempo onde a pessoa, o mim, o eu, está vivendo sua vida. É isso que nós chamamos de minha vida, a vida da pessoa. O que é a realização de Deus, o despertar espiritual, a iluminação espiritual? Uma vez que compreendido isso, nós temos o fim da busca, o fim da ideia de encontrar essa realidade. Então, o que é esta iluminação? É o fim do tempo psicológico. E, naturalmente, é o fim desse mim,
desse eu, o que representa o fim desse modelo de pensamento, que é o pensamento psicológico estabelecido dentro desse tempo psicológico, nesta vida particular. Então, o que é a iluminação espiritual? É a presença de algo novo? Naturalmente, estamos diante de algo indescritível, porque tudo que pode ser descrito ainda faz parte do pensamento, naturalmente do modelo do tempo, porque é algo que vem do passado, é algo que vem da memória e que é reconhecido em razão desta memória, deste passado. Assim como eu posso reconhecer alguém, posso reconhecer algum estado que chamo de iluminação ou despertar. E esse estado, como ele é algo do pensamento, é uma ilusão. Quando as pessoas dizem, no dia que eu despertei, ou quando alcancei a iluminação, ou quando tive o meu primeiro despertar, do que elas estão falando? Elas estão falando de uma experiência, o que é parte da memória, que é pensamento, que é reconhecimento, que vem do passado. Então elas estão lidando com uma experiência, e essa experiência é só uma memória de quem? Ainda do eu, desse mim, desta pessoa. Isso é uma grande viagem ainda do ego, uma grande fantasia. Alguém dizer, quando acordei, quando despertei, quando me iluminei, como alcançar a iluminação? Tudo isso faz parte da ilusão, do pensamento a respeito de um assunto que não tem nada a ver com ele. Porque a verdade desse florescer divino é a presença do desconhecido. É a presença daquilo que não está dentro do modelo do tempo. Então, sim, pela primeira vez, o contato com ele ou com ela pode ser o contato livre deste mim, deste eu, deste ego. É possível ter o reconhecimento do rosto da esposa, do marido, dos filhos, dos objetos, do que quer que esteja aparecendo. E, no entanto, sem o movimento psicológico de uma identidade presente, que é o eu, o mim, o ego, que vem do passado. Então, estamos falando aqui com você de um contato real com o momento presente, dentro de uma relação real com tudo à sua volta, mas sem esse modelo de pensamento psicológico, de condicionamento que tem dado formação a este mim, a este sentido do eu, do ego. Então, nesse instante, nesta relação, não existe separação, não existe dualidade. Meu contato com ele ou com ela, sem o sentido do eu, do ego, é a visão da não dualidade. Então, esse é um assunto aqui no canal que aprofundamos vez após vez com você. É o assunto da Advaita, da não dualidade. Se é direto dos Vedas, é a Advaita Vedanta. Na última parte dos Vedas é tratado desse assunto. Uma visão da vida a partir
da própria vida, sem a ilusão desse eu presente, nesse instante. Então, o meu contato com ele ou com ela, no nível de um simples e direto reconhecimento de memória, mas sem o sentido de uma identidade presente, que é a identidade do eu, que é esse experimentador, esse pensador, esse que se envolve e observa a partir da aceitação, da rejeição, do desejo, do medo, que é o ego. Então, essa é a resposta para esse natural estado, que alguns chamam de iluminação espiritual, ou despertar da consciência, ou despertar espiritual. Estamos juntos? O contato com esse natural estado é a verdade, veja, é a única verdade da sabedoria divina. Então, o que é essa sabedoria divina? É a ciência da verdade, da sabedoria. Veja, não é a sabedoria da filosofia, da psicologia, ou a sabedoria nesse ou naquele outro modelo, também chamado de sabedoria. Aqui estamos falando da verdade, da ciência divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria da realidade, a ciência do seu ser. Uma vez livre do sentido ilusório de identidade presente, o seu contato com o outro é em sabedoria. Com a vida é em sabedoria. Com você mesmo é em sabedoria. Porque não existe mais esse elemento que se separa. Um pensamento surge, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção. Mas não existe mais o sentido do eu, produzindo conflito, contradição, desejo, medo, sofrimento. Quando as pessoas perguntam como lidar com a culpa é algo do passado. A culpa é um pensamento, aqui surgindo nesse momento, algo linkado ao sentimento, pensamento de uma identidade arrependida, sofrendo, angustiada. Repare, esse é o movimento do eu, é o movimento do ego. Isso está dentro desta vida, que é a vida nesse tempo psicológico. Aqui estamos lhe mostrando como romper com essa questão da culpa, do medo, da ansiedade, da depressão. Tudo isso e muito mais está presente nesse padrão psicológico de identidade egóica que vive nesse tempo psicológico. Uma vez que o pensamento, esse modelo de pensamento, não está mais presente, quando o pensamento se faz necessário de uma forma prática e objetiva para lidar com assuntos bem simples e direto, ele se apresenta. Mas não temos mais esse modelo, que é esse modelo que está por detrás desse movimento. Pessoal, particular, egocêntrico, nesse padrão de vida onde há esta divisão, esta separação. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nossos outros canais. Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para conhecer. Nós temos diversos vídeos, tanto nesse quanto nos outros canais.
Mais do que esses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. É uma oportunidade de estarmos juntos, olhando de perto isso. Então, através de perguntas e respostas, podemos nos aproximar desse assunto e tomar ciência disso e realizar essa verdade nesta vida. A verdade desse florescer, desta realização ou iluminação, como você queira chamar. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A única realidade é a realidade do seu ser. E ela definitivamente não é humana. Não é animal, não é vegetal, não é mineral. É a realidade de Deus. O que é esse sentido de dualidade? É a ideia